Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve hoje no podcast Cadê Meu Divã? Aqui quem está falando é o Moisés Santos, hoje iluminado, para quem vir pelo YouTube, eu estou iluminado, né, na companhia de Carlos César Lira, e o nosso tema de hoje é um tema muito bacana, ele é um tema assim que vai nos ajudar muito em algumas compreensões que a gente precisa ter, porque ele tem a ver justamente mais do que nunca com a psicanálise como um todo, né? Porque é o enfrentamento da dor, no momento que a gente entende a análise como via de acesso, né? Então, o Cadê Meu Divã nunca vai ter feito tanto sentido, né? Porque hoje a gente vai tentar ajudar você a encontrar o seu, tá bom? Então, César, meu querido Carlos César, é contigo. Bom dia, boa noite, caros espectadores. Aqui é Carlos César Lira e, como Moisés bem disse, o nosso tema hoje é o que poderia classificarmos como a coluna dorsal da ideia principal aqui do podcast, né? Do Cadê o Meu Divã? Afinal de contas, sempre que um indivíduo busca a ajuda da psicanálise para se haver com suas dores, sempre que ele se faz essa pergunta e vai em busca desse divã, é justamente porque ele entende que a psicanálise pode ser uma via para esse enfrentamento dessa dor e nada mais contemporâneo, né, e plausível, assim como necessário também. Sim. Só então, hoje eu preciso colocar isso para fora do meu peito, porque na semana passada eu falei sem parar. Hoje eu vou me segurar. Hoje é Hum. César quem vai falar. Hoje é César quem vai falar, tá? Ai, ai. Mas é esse ai ai. Mas é só um ponto assim que já vejo, né, como um ponto de interesse central dessa sua fala, é o quanto que a gente foge da dor, né? Tem muito disso, né? A gente quer fugir, a gente não quer lidar, né? A gente passa pelo processo que passar e a gente dá um jeito de guardar, de esconder, né? Aquele discurso daquela pessoa que fala assim: eu guardo tudo, eu não falo nada. Essa pessoa que diz isso e que faz isso, ela não faz ideia, né? Inconscientemente de como ela está tomando veneno esperando que o outro morra, Sim. né? E acho isso um ponto muito central. Eu acho isso uma parte assim muito forte, né? E eu acho que já é a gente começar de alguma coisa a partir daí. Sim, esse é um ponto muito central, né? Porque nós somos seres que estamos passando pelo tempo, né? E talvez não seja coerente que nós tentemos reter parcelas desse tempo através de experiências, como, por exemplo, perdas, frustrações, tristezas, né? Que esses são eventos, são momentos que eu trago para exemplificar, como momentos que vão potencialmente nos causar dor, né? Nos causar, para falar em psicanálise, nos causar desprazer, né? E, como já dissemos em episódios anteriores, né, o aparelho psíquico trabalha, é, tomando aqui uma linguagem da tecnologia da informação, trabalha, digamos, em conceito binário, né? Que Sim. seria o prazer, desprazer, ou seja, a gente está sempre em busca daquilo que nos proporcione prazer, consequentemente, aquilo que possa nos evitar o desprazer. E a dor é uma consequência dessa busca por essa evitação, né? Sim. Mas também há um outro aspecto muito importante e necessário é que, enquanto eu não faço o enfrentamento dessa dor, ela vai continuar gerando dor. Eu não vou ser capaz de superá-la, né? O que grande parte de nós não sabe, na verdade, que é esse fato que eu acabo de trazer, e por isso a gente vai, na tentativa de escapar desse desprazer, de escapar dessa dor, nós vamos nos auto-infligindo ainda mais dor. É Né? aquele dom, aquela capacidade que a gente tem, né, de colocar mais dor onde há dor, né? Encontrar uma ferida e apertá-la, né? É um pouco desse movimento. Perceba, por exemplo, quando a gente fala da perda, né? Aí eu vou falar como eu que atendo,
né? E uma das minhas áreas de especialização é a clínica do luto, né? Por que a clínica do luto? Porque ela fez parte de mim. Eu passei por um processo de perda, né? Eu fugi do meu luto para não ter que lidar com a minha perda, não ter que lidar com a realidade da dor de que tinha perdido alguém. E aí, quando eu me vi, eu estava caindo, né, numa terapia com uma urgência surreal, porque eu estava muito mais do que adoecido, né? Se eu posso falar de mim nesse momento, eu estava muito mais do que adoecido. E aí eu fui lá e como forma de tentar ajudar pessoas que não passem pela mesma maneira que eu passei pelo luto, de maneira muito dolorosa. Então eu trabalho muito na clínica do luto, né? E aí o que acontece no luto? Por que que as pessoas no luto sofrem tanto? O sofrimento já é uma parte natural da perda. Você perdeu, né? Como eu sempre costumo falar para os meus analisandos, né? Que eu aprendi isso num livro. Um livro me disse isso. Não existe debate com a morte. O debate com a morte é uma aflição, porque nesse debate ela te diz assim: tá, calma, porque ainda vai vir a sua vez. Eu ainda venho para você e não vou te dizer quando. Então, o debate com a morte nos deixa mais aflito, né? E aí, no que não há esse debate com a morte, a gente começa a engolir essa dor, não falar sobre ela, não chorar na frente de ninguém, não falar sobre essa dor com ninguém, não dizer o que está sentindo para ninguém. E o que você está fazendo nesse momento é pegar aquela dor da perda, né, aquela ferida aberta que é a perda, e jogar sal nela. Você está jogando sal. E aí, quando você vai se ver, você já está numa situação completamente ruim, né? E daí vem essa necessidade do enfrentamento da dor, de ter uma análise, né? De ter uma terapia, aquilo que é da sua escolha, você quem decide, né? E eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para que a gente possa começar a nos cuidar, a cuidar da nossa, né? Do nosso eu, né? Cuidar da nossa Isso. dor, né? Exato. Como nós já dissemos aqui, esse é um debate muito intrincado, né? Ele é praticamente, para me repetir, né? Ele é a coluna dorsal do que seria a psicanálise, porque, como nós já dissemos em episódios anteriores, o eu, né? Esse ego, na verdade, essa essência que habita na pessoa que sou, ela é desde o início de nossas vidas vítima de muito conflito, né? Para falar na estrutura do aparelho psíquico é, elaborada por Freud, é esse conflito entre id e superego, é a incerteza do que vou fazer, é a incerteza do futuro, porque, como disse anteriormente, somos seres que estão passando pelo tempo, e há um aspecto biológico em nós que teme muito tudo aquilo que é incerto, né? E isso é um vestígio deixado pelo nosso processo evolutivo, né? A gente se angustia com tudo aquilo que a gente não tem controle, a gente se angustia com tudo aquilo que para nós é excessivamente imprevisível, né? Se construímos a sociedade que construímos, para poder citar um outro episódio também já trazido aqui, né, que é o mal-estar na civilização, construímos tudo isso para que pudéssemos ter alguma sensação de controle, para que pudéssemos ter alguma sensação de segurança, mas é inevitável que a insegurança exista, e com ela, ela traz também essa angústia, ela traz também essa dor, né? E em algum momento, mais cedo ou mais tarde, diante de uma dor de escala pequena, média ou excessivamente elevada, a gente vai precisar se haver com isso, né? Se não por vontade própria, pela urgência de algum adoecimento físico, que é Sim. como geralmente parte dos analisandos costumam chegar à clínica, quando Foi ele como já eu não se cheguei, por vê. exemplo. Exato, quando ele já não se vê mais capaz de suprimir aquilo. E É, é isso, é unicamente supressão. Ele não está resolvendo nada, não. ele não está curando, ele não está se livrando. Ele acha que está, Ele porque não acha está vendo, isso aí. porque não está vendo. No meu caso, por exemplo, o que eu achava, né, que na verdade, assim, no meu caso, eu estava vendo, olha como é que era a coisa. Eu estava vendo o que estava errado, porque o meu partiu da mente e foi para o corpo, foi para o físico, foi psicossomático, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, para o pessoal entender um pouco melhor. Eu fui para o psicossomático e eu anulei o meu psicossomático, né? Eu comecei a ter um machucado na perna, que foi abrindo, 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 e eu passei a usar calça. Olha só.
Porque era a forma que eu tinha de não ter que lidar com isso. Eu não olhava para essa filha, dos olhos não veem, o coração não sente. Sente, sente, o coração sentia, o corpo sentia, e eu já estava todo quebrado, né? Sim, Então sente sim. E isso fica muito mais latente, né? E talvez se você que esteja nos ouvindo agora pode se identificar, se estiver passando por algo assim, fica muito mais latente quando você começa a observar o seu contato com o outro. Porque a forma que você trata o outro é como se o outro tivesse culpa do que você está passando. Ele nem sabe o que você está passando, né? Eu sim, fazia cara feia com o motorista do ônibus, sabe? E aí, como o meu caso era um luto de pai, eu tinha raiva de quem tinha pai. sim, O dia dos pais eu me desativei de redes sociais, porque era o primeiro, e eu não podia ver ninguém com pai. Eu tinha raiva de quem tinha pai, né? E era assim, porque tá fazendo isso porque você não sabe o que é não ter. Não, essa pessoa não sabe o que é não ter. O pai dela tá lá sim. vivo, era o meu que tinha morrido, A né? E experiência é aí sua, a né? experiência era minha, era uma individualidade minha. Eu estava vivendo aquela experiência. E aquela Sim, pessoa não estava. E não adianta você conversar com a pessoa. Estou usando o caso do luto, né? Eu vou falar de hoje vamos falar de outros casos, mas não adianta você falar com a pessoa porque ela não vai entender, ela não está passando por aquilo ali. Ela não está vivendo aquela experiência. Você vai contar, a sua história vai falar, poxa, que triste, que chato, eu sinto muito. E a gente está esperando mais. Não, peraí, sinto muito é o melhor que você consegue me dizer? Sim, é o melhor que essa pessoa consegue. O pai dela está vivo, ela não sabe o que é essa dor, ela não sente sim, isso. sim, porque somos capazes de compreender apenas à medida da nossa própria vivência e Exato, experiência, né? É exato. impossível que você traga para mim uma vivência que é sua, é uma dor que é sua, eu não tenho como interpretá-la. Exatamente. Exatamente. Me falta referências, é o que Falta falta na maior referência, parte isso das vezes. aí. Me falta referências de tal Isso aí. perda. E mesmo que eu tenha referências, a depender da minha relação com essa referência, a minha interpretação também pode ser outra. Sim. Porque somos seres individualíssimos, né? Somos seres subjetivos. Você À medida que imagina, você imagina, você falou da questão do individualíssimos, né? Veio uma coisa na minha cabeça. Você imagina assim, vou dar um exemplo para você que está ouvindo, tá? Carlos César e eu. Perdi meu pai, que eu amava. Carlos César odiava o pai dele. E também perdeu. Aí eu vou lá e converso com ele sobre a dor da minha perda. E ele está assim, graças a Deus que o meu foi embora. Eu vou ficar chocado, porque assim, não, óbvio. como é que você fala isso? Não, Meu como é pai que era você fala? tudo para mim, Meu né? pai era tudo para mim. Mas o meu pai era tudo para mim. O meu pai não era nada para o César. Como o pai dele foi Sim, uma experiência ruim, né? sim, Que não é o caso, é um exemplo, tá, gente? Mas é você pensar no que é esse individualíssimo que o César está falando, sim, né? sim. Seria isso. Que acaba, né, que na verdade não só nessa relação de dor, né, mas acho que numa relação geral, né, o mundo ele é a medida da percepção que nós temos dele. Por isso, né, um dia nublado para mim pode ser extremamente lindo. Sim, Eu inclusive amo dias eu nublados. também. Eu E há também. quem não goste, quem Sim, fique muito mal num dia nublado e tá tudo bem, porque a percepção de mundo daquela outra pessoa é a percepção de mundo dela, isso né? aí. E para trazer um outro reforço, né, que nós estamos falando de dor, estamos nesse primeiro momento iniciando através da dor do luto, mas é importante ressaltar, porque eu imagino, eu ainda não estou na clínica, né? Mas eu imagino que, por exemplo, analisando, não consiga compreender que tudo aquilo que representa uma perda para ele é uma espécie de luto. Sim, Então, é a perda do emprego, é a perda de algum vulto financeiro, é a perda de, enfim, é a perda de um pet, a depender da relação que ele tenha com esse animal. Enfim, qualquer tipo de perda é categorizada e pode ser entendida, classificada como uma espécie de luto, a depender da relação que você tenha com isso. Então, sim. por vezes, a gente vai ver isso nas relações interpessoais, as pessoas, nossa, mas você está tão mal porque perdeu um cachorro, pelo amor de Deus. E esse pode ser um discurso que venha de uma pessoa que não, assim, trata pet como um bicho de estimação apenas. Mas a relação daquele outro que está extremamente abalado com a perda do animal pudesse ser mais íntima, né? Esse animal tivesse uma outra relevância na vida dessa pessoa. Então, eu trago isso porque, por vezes, acho que até a nível individual mesmo, nós costumamos de pensar assim, mas por que eu estou desse jeito? Isso é tão pequeno? Não, isso não é pequeno. Isso tem um tamanho que você dá. Isso Então, se aí. é importante para você, é importante para você, né?
Isso aí. E aí tem uma questão, acho que uma das coisas que eu penso muito nisso, do lidar com a dor, né, o enfrentamento de uma dor, hoje é o coração partido, Sim. né? Tem uma coisa assim, eu comentei com o Carlos mais cedo, que eu traria isso para o nosso encontro de hoje, porque eu tive uma conversa com um colega, e aí eu tive esse insight na conversa, né? Observe as redes de relacionamento, tá? Aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, às vezes eu vejo, tem sido muito em voga hoje, né? Tá muito visível hoje o procuro pessoa com terapia em dia, né? Aí você fica assim, mas por que que essa pessoa quer alguém com a terapia em dia? O que que essa pessoa não está enfrentando? Que É. ela quer alguém que esteja enfrentando para ela. Ela está querendo terceirizar. Ela está tentando terceirizar a dor, né? Porque assim, terapia em dia, aí eu penso assim, gente, eu faço análise toda semana, mas eu não sei se significa que eu tô com a minha terapia em dia. Sim. Entende? Porque Porque o fato de estar indo para análise não quer dizer que você não esteja quer dizer, até enfrentando, né? porque você tem dois tempos que a gente considera, né? Tem o tempo cronológico, que é o tempo da análise, e tem o tempo lacaniano, né? Que é o tempo lógico, né? O tempo proposto pelo Lacan, que é o tempo lógico. O tempo lógico, ele é atemporal. Então, eu posso estar numa análise há 10 anos e não ter saído do lugar. E eu posso estar na análise há um ano e descobrir que já resolvi a coisa toda e estou tendo alta. Sim. Porque estou com maturidade emocional suficiente para lidar com as próximas demandas da minha vida sem estar precisando de um analista, né? Podendo reduzir meu tempo, enfim. E aí é onde fica a coisa tão pesada que quem é essa pessoa que precisa de alguém com a terapia em dia? O que você está tentando encontrar? Sim. Né? Caso você esteja ouvindo a gente, seja uma dessas pessoas que busca alguém com terapia em dia, me procura, vamos conversar. O que você quer encontrar na pessoa com a terapia em dia? O que você não está fazendo? A sua terapia está em dia? A sua está em dia? Quando você quer pedir a dor? Porque você está enfrentando a sua dor para você querer alguém que esteja com a dor enfrentada? Você está Sim, isso enfrentando é isso? Como é que você... verdade. Vocês vão conversar sobre a terapia de vocês? Porque isso não é muito aconselhável, não. Tá? Eu sentar com o Carlos César, que é meu amigo, e começar a falar da minha terapia e começar a me falar da dele, a gente vai terminar mais angustiado do que a amizade que começou. Sim, porque antes a angústia que era apenas minha, agora eu trouxe a de Agora Moisés virou para para mim, agregar. pronto, acabou, Imagina, quebrou todos os tudo. nossos demônios conversando e fazendo uma festa. Semana que vem, quem vai estar apresentando o podcast são os nossos demônios. A gente não vai estar aqui. Pois é, A gente pois não é. vai estar aqui. Não Então, estaremos. assim, isso foi um insight que eu tive do lance da terapia em dia. Né? Porque isso é uma situação do enfrentamento da dor, é a situação de projeção, tem uma relação de projeção, né? Que já foi um outro episódio nosso, né? Mas essa questão do enfrentamento da dor significa muito quando a gente considera que o outro tem que ter enfrentado a dor dele. Né? O que você está sendo muito exigente? Você quer uma pessoa que venha pronta, ó, não me traga dores, não me traga problemas, eu não quero saber da tua história. Tá, então nessa relação vocês querem saber de quê um do outro? Vão apoiar o outro em quê? Exato. Né? E isso é um aspecto muito interessante, né, Moisés? Sobretudo quando nós paramos para pensar nessa sociedade pós-contemporânea, que criou tamponamentos para todo tipo de dor. Você tem analgésico, você tem antitérmico, você tem antidepressivo, você tem ansiolítico, você tem remédio para tudo. Só que uma coisa, prezado ouvinte, que eu preciso trazer para vocês é que quando você sente uma dor, é o teu corpo gritando e te dizendo: isso aqui está demais para mim. Olha para isso. Metaforicamente, quando você toma um remédio para silenciar essa dor, o que você está fazendo é pondo uma mão na boca desse corpo que está pedindo socorro. Você não Você está resolvendo a dor. está calando essa dor. Você está calando essa dor. E calar não é o mesmo que resolver. Nunca foi, nem nunca será. Né? Sim. Eu lembro de uma conversa algum tempo atrás que eu tive com uma amiga no trabalho. Ela estava muito angustiada, era uma pessoa que a gente partilhava de certa intimidade. Ela estava muito angustiada, trazendo algumas questões, e eu sempre me vi meio tendencioso para essa questão do cuidado do outro e tudo, sempre me interessou muito esses afetos humanos, né? E eu perguntei, beleza, mas você está muito angustiada por esses temas, mas
Como você tem feito quando essa angústia vem? Ela, eu sei lá, eu ligo a TV, eu saio, eu vou viajar, vou fazer qualquer outra coisa. É um outro tipo de silenciamento dessa dor, porque ela veio para conversar com ela, e ela disse, volta mais tarde, eu tô sem tempo agora. Agora não. Agora não. Só que o que a gente não sabe é que quando eu digo para essa dor que bate a minha porta, volta mais tarde, estou sem tempo agora, ela volta mais tarde, de fato ela volta. Mas ela traz mais duas É, companhias. Ela não vem sozinha, porque quando né? ela volta mais tarde, ela volta assim, então a gente precisa continuar aquela conversa que a gente não Que a gente não começou teve. e eu tenho mais coisas para te dizer. Sim, eu trouxe mais esse pessoal aqui, olha, que também está querendo ver você. E aí Isso você aí. vai poder nos atender, e aí você vai lá e diz, não, agora não. Aí toma um analgésico, liga a TV, sai, enfim, vai beber. E, inclusive, Sim. né, essa é um excelente tamponamento, você fica adormecido, você não precisa lidar com Isso, isso. isso me lembra esses memes de internet das pessoas, tá aquele desenhozinho do cara dormindo e de repente ele acorda e tá aqueles montes de coisas em volta dele. Sim, Insônia, ansiedade e não sei o sim. quê. Isso me lembra muito isso que você falou agora, só me vê essa imagem na minha cabeça, né? Aquele famoso memezinho de internet que vem trazendo essas questões e deixa a pessoa ali assim, pronto, perdi o sono, Sim, né? e essa é São uma suas excelente dores. metáfora para É, falar disso, que é algo muito sério, porque é isso. Quando de repente você está lidando com um quadro de insônia ou tá um sono interrompido ao longo da noite, nada mais é que os teus problemas vindo, né, as tuas dores, as tuas questões vindo, para que você o enfrente no momento e perceba, né? É no momento em que você está assim, você está relativamente tranquilo, né? sim, Então, bom, agora você pode nos olhar, né? Agora você pode nos ver, agora você pode conversar comigo, mas o que você faz? Vai lá e toma alguma coisa para dormir. sim, 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 sim. E mais uma vez você diz para eles, não, agora não, Neste né? momento, não. Neste momento não. E o que ocorre é que, por vezes, a gente passa uma vida inteira retardando esses diálogos, né? Ah, às vezes, eu particularmente penso muito que, como eu acabei de dizer, né? O mundo é a medida daquilo que você é capaz de perceber dele. E se a gente olhar com alguma atenção, nós vamos ver nas redes sociais muito disso que a gente está falando aqui comunicando através do humor, né? Sim, E que talvez se nós tivermos a percepção adequada, a gente vai entender bem o que aquele meme, que a princípio é só para ser engraçado, está querendo te dizer, sim. né? Porque, por exemplo, quando me perdi, Olha o meme me pronto. perdi, é um Olha o meme meme pronto, pronto. é um Não, meme mas eu pronto, entendo o que você está falando para poder retomar esse raciocínio. por Eu favor. entendo o que você está falando. Gente, você viu a pessoa que perdeu o divã, né? A pessoa se perdeu no É, divã. Ela perdeu o divã e se perdeu no divã, ela está nele. total, total. Mas faz muito sentido o que você está falando, porque quando a gente lida, por exemplo, com um meme, né, de internet, e essa mensagem implícita nele, o que, que ele está tentando trazer, né, o que, que aquele famoso toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, o que, que a mensagem por trás daquele meme está trazendo, pode ser sim ali uma dor, pode envolver ali, né, uma. Claro que a gente não está falando de maneira tudo que você faz tem alguma coisa, não, não é isso, longe disso. Mas por muitas vezes pode ter a ver. Você faz aquela brincadeira porque você usa o humor como um mecanismo de defesa, né? E aí quando você faz a que a gente chama de xiste, né? Quando você faz um xiste, você faz uma piada, aquilo entra na forma de uma brincadeira, todo mundo ri, né? E aí o grande elefante branco na sala, que era a sua dor que estava começando a aparecer, se esconde de novo. Você Sim, recalca aquilo ali, né? Você faz o processo do recalcamento, sim, né? exato. E aí você guarda esse movimento. O Freud ele vai trazer o recalque como aquela força que a gente está chegando no consciente, a gente vai lá e afasta. A gente não vem agora não, fica lá para trás, É um né? Se mecanismo de esconde lá. defesa. Aí para fazer esse mecanismo de defesa, se alguém estiver começando a pegar, opa, Moisés não tá legal, eu lanço uma piada e pronto, passou. Não, pô, a gente viu mal, Moisés está ótimo e tal. Eu consegui me defender, né? Eu consegui fazer aquele movimento de autodefesa. Mas ele também é perigoso, sobretudo se eu estiver num lugar que é um ambiente seguro, né? Um ambiente social seguro, que eu sei que vai haver acolhimento se eu trouxer uma dor minha,
né? Então, por que não colocar isso para fora? Né? O que que te impede de colocar para fora uma coisa que está doendo? Porque, assim, se aperta, a gente grita. Sim. E é Isso é isso. essencial que aconteça, né? Eu gosto muito dessa metáfora, né, de que o psiquismo humano é como se fosse um pote, né? Uhum, As nossas emoções, os nossos pensamentos, os sentimentos são o conteúdo que a gente vai colocar dentro desse pote. A análise seria uma espécie, ela funcionaria, né, como uma espécie de limpeza, sim, digamos, necessária. Porque, afinal de contas, esse pote tem uma capacidade, né? Ele tem uma capacidade. Por vezes, você consegue durar mais tempo com esse pote ainda com espaço, outras pessoas um pouco menos. Mas o fato é que você precisa estar fazendo essa rotatividade dessas angústias, dessas questões, né? Para que haja espaço. E aí você, o ouvinte pode não estar entendendo a metáfora, mas haja espaço para quê? Haja espaço para outras questões que precisam vir. que vão Porque, no vir. geral, o que a gente faz é sobrepor uma com outra e uma com outra, e é uma perda de um pai, é a perda de um cachorro, é a perda do trabalho, é um relacionamento que não vai bem, é um conflito com os filhos. Aí chega um ponto em que esse pote está tão no limite, está tão cheio, que uma cortada no trânsito é suficiente para ele transbordar, Sim, sim, né? É exato. o suficiente. Então, assim, é isso que eu estou querendo explicar com essa necessidade de estar fazendo essa reciclagem dessas coisas, de Sim, estar vendo, de estar fazendo esse enfrentamento. Nós somos biologicamente, né, aparelhados justamente para ter que negar tudo isso, e é um mecanismo natural, ok, mas não quer dizer que ele seja saudável. Na verdade, sim, longe disso, sim. né? Eu vou pegar esse momento dessa sua fala para meio que exemplificar, para dar um corpo para tudo que você falou desse pote, dessa situação. Você imagina uma pessoa, né, você ouvinte, imagina uma pessoa que sempre ela foi criada para agradar todo mundo. Ela não sabe não agradar. Ela quer agradar todo mundo o tempo todo, né? Então, não importa o que aconteça, ela quer ser a pessoa boa, ela quer ser bem vista, ela quer ser uma boa pessoa o tempo inteiro. E essa pessoa, de repente, passa por um problema, uma perda do pet, passa pelo fim de um relacionamento, está passando por uma situação que ela não está contando, uma relação abusiva, alguma coisa assim, e ela continua tendo a tarefa de agradar todo mundo, porque ela não sabe fazer outra coisa. E aí, de repente, por algum motivo, por mais bobo que seja, ela deixa de agradar algumas pessoas. E essas pessoas que ela deixa de agradar vão começar a cobrá-la. Ó, poxa, você podia fazer, pô, fazer aquele pudim. Eu tô falando das cobranças mais bobas, tá? Cobranças do tipo assim, poxa vida, preciso de um conselho e você não tá me dando atenção, né? E essa pessoa tão acostumada sempre a agradar todo mundo, ela começa a se autoculpar por não ser suficiente para administrar a sua dor que ela não leva para ninguém, mais a dor do outro que é ela que cuida, né? E aí no meio de tudo isso, ela perde um parente muito importante. Aí agora ela tem que lidar com o luto da perda do parente, mais a perda do pet, mais o que ela está lidando e o problema desse amigo. E aí, de repente, olha esse pote como é que está enchendo de produtos, tá? De repente, ela perde o emprego, né? Porque é uma sequência, ela acabou de perder uma pessoa, ela não vai ficar proativa no trabalho, né? E aí aparece esse amigo assim, poxa vida, foi meu aniversário e você esqueceu. Esse amigo, ele não está se dando conta do quanto aquela pessoa está sofrendo, mas é porque ela também não está falando. Aí Sim. esse pote está enchendo, está enchendo, está enchendo, esse pote vai explodir. E ele pode explodir quando alguém disser bom dia, porque o dia não está bom. E essa pessoa vai falar Bom assim, dia bom para dia quem? para quem? Né? Bom dia é o cacete, que bom dia, minha vida tá uma merda. Pronto, acabou ali, essa pessoa vai explodir ali, em cima da pessoa que só falou bom dia. Então, por que essa importância, essa necessidade de a gente estar indo ao enfrentamento da dor, procurando uma terapia, uma análise, aquilo que você se sentir melhor, para que você sempre mantenha esse pote pelo menos da metade para baixo, se não completamente vazio, pelo menos da metade para baixo. Porque outras demandas vão acontecer, outras coisas vão chegar, a vida é um eterno porvir enquanto nós estivermos aqui, né? E aí vem, se não bastasse essas demandas do cotidiano, né, como o César falou,
vem as demandas do corpo. Eu estou chegando aos 40. Então, assim, eu estou começando a lidar agora com a minha barba branca, né? Eu estou começando a lidar comigo olhando no espelho e vendo que a cada dia que passa eu tenho mais pelos brancos no rosto. Não tenho no cabelo porque eu não tenho cabelo. Olha, um Mas eu problema a estou menos. lidando. Menos uma coisa para eu me preocupar, senão eu tenho que olhar para cima e para baixo. Ah, meu Deus, é o cabelo e a barba. E não, eu estou aqui lidando e tal. E eu estou dando isso como exemplo porque eu, particularmente, até este momento, estou lidando muito bem com a minha transformação. Eu não estou vendo a minha idade como um problema até o presente momento. Eu ainda não estou passando por nenhuma situação de saúde física, né? Ou de saúde emocional que fala assim: opa, a minha idade não está sabendo lidar com isso. Eu ainda estou lidando, está tudo bem. Mas vai ter um momento, como a vida é um eterno movimento de demandas, que eu não vou saber lidar com alguma coisa e eu vou ter que precisar de alguma ajuda. Então, é a importância que a gente encontra de sempre estar dentro de uma análise, dentro de um divã, encontrando o seu divã, para que a gente consiga, de fato, manter, né, esse raciocínio coerente de não nos perdermos no lugar mais perigoso, em nós mesmos, Sim. né, que é o ponto mais Porque, perigoso. porque se pararmos para prestar atenção, a nossa casa necessita de gerenciamento, a educação e vida de nossos filhos precisa de gerenciamento. No trabalho, eu preciso de gerenciamento do meu tempo, da minha divisão de atenção e tarefas. A minha saúde precisa de gerenciamento, mas um exercício muito frequente, né, em nós, seres humanos, é que tudo aquilo que é externo a nós seja prioridade. Aquilo que é interno, pode ser deixado para depois. O problema é que é uma consequência quase inevitável, né? É, se provocar dor quando eu me negligencio, quando eu deixo Sim, de olhar para mim, né? sim, E assim, todo esse movimento ele é necessário justamente em decorrência disso. Uma coisa que eu acho interessante que nós possamos trazer também, que eu acho que por vezes pode até ser uma dúvida muito comum entre as pessoas no geral, é tipo, mas ok, como que ficar sentado na frente de alguém que eu não conheço vai poder me ajudar, né? Vai poder contribuir com a minha dor, contribuir com o problema que eu estou sentindo. Eu gosto muito da perspectiva de que o processo de análise é um processo, digamos, 90-100, 90-10, perdão. Nunca fui muito bom de matemática. a descalculia batendo aí, ó. Total, Vai lá, 90 a 100. 90-10, Nossa. né? 90-10. 90% da solução dos problemas que eu trago para o meu analista, eu tenho. Essa solução em 90% está comigo, 10% é com ele. E Sim. 10% é com ele em que aspecto? No aspecto de que ele é alguém habilitado pela formação e principalmente porque ele também fez análise, esse eu acho um outro ponto que a gente precisa elencar, né? Que O nós, analista que não faz análise, bom, cada um vai saber o que é melhor para si, mas o analista que não faz análise, o analista Deus, né? Tipo, eu sou autossuficiente, eu sou analista, não preciso de análise. É complicado, é muito complicado. é É uma via complicado. difícil de seguir, Sim, porque a partir do momento que eu, analisando, procuro um analista para tratar das minhas dores, para tratar das minhas questões, né, eu preciso crer que esses 10% que cabe a ele, ele pode suportar. sim, Eu preciso crer que ele é capaz de fato, suportar a mim nesse processo de mergulho. E quando um analista, por exemplo, não passa por esse processo, que, aliás, isso é, inclusive, contra, né, sim, o o código, código de ética, sim, porque o pilar principal da psicanálise, o tripé principal da psicanálise é análise, conhecimentos teóricos e prática, sim. né? É diferente de algumas outras áreas que eu passo X anos numa cadeira de faculdade, de lá recebo um diploma que, em tese, me qualifica para o exercício da atividade, e ok, isso basta. Na psicanálise, a história é um pouco diferente, né? Sim. Eu preciso passar por esse processo de análise, eu preciso passar por esse processo de autoanálise, obviamente o processo teórico, né? E também da experiência prática, com supervisão de outros psicanalistas mais experientes, mais atuantes do que eu, que sou um estudante que estou saindo agora da formação.
né, para Sim, que o ouvinte consiga entender como é que esse psicanalista chega ao ponto de ser uma pessoa apta a me ouvir, né? Então, quando eu chego com essas demandas, nessa proporção de 90 a 10, né, eu gosto muito de usar esse termo com o meu analista, que é o seguinte: para mim, ele é uma espécie de caixa de ressoar, né? Eu falo e ele ressoa aquilo que eu disse, que eu não fui capaz de ouvir enquanto sim, dizia, enquanto você dizia. né? E ele está ali no outro lado, ecoando aquilo que eu mando, né? Tem alguns vídeos nas redes sociais que simbolizam bem isso, né? Que é esse processo de desenrolar um novelo, por exemplo. Eu chego com aquilo tudo emaranhado, tudo enrolado, e à medida que eu falo, eu desenrolo isso, né? Sim, Então, é esse o papel do analista num set sim, psicanalítico. E é através daí que a gente começa esse processo de enfrentamento. Há um outro aspecto muito relevante que eu costumo chamar, e se eu tiver equivocado, Moisés me corrija, que é o me ver implicado, né, no meu problema. Como eu disse, o analisando tem 90% da solução dos problemas dele. Então, ele precisa ser capaz de enxergar isso. sim. Sem essa capacidade, sem essa clareza mental, há muito pouca chance de que ele consiga um Não, é êxito nesse verdade. processo, porque não é um processo em que eu chego e entrego aqui, Moisés, todos os meus problemas, eu tenho tudo isso aqui, olha, resolve, daqui a 3 horas eu volto, pego de volta com você minha vida corrigida. Não funciona assim. Muito pelo contrário, até porque quando o analisando chega, o que ele mais quer fazer é não falar dos problemas que ele tem. Isso é um ponto que eu vou aproveitar da sua fala, que é aquele momento que o analisando, o que, que ele faz? Né? Primeiro, porque ele tem um discurso, eu cheguei a falar isso no episódio passado. Eu vou pagar para uma pessoa estranha, que eu nem conheço, ficar ouvindo meus problemas, né? Eu vou sentar na frente de alguém que vai me julgar? Não. Você não vai sentar na frente de alguém que vai te julgar, né? Muito pelo contrário, o papel do analista envolve um despir-se de si para poder entender o outro. Eu, como psicanalista, eu não carrego comigo os meus valores, né? Os meus valores ficam fora da sala, né? Fora do consultório quando eu entro nele. Né? Então, quando eu estou no consultório, eu não tenho posicionamento político, eu não tenho religião, eu não tenho nada. Eu tenho aquilo que você me traz. Né? Eu tenho aquilo que você traz para que eu ouça, né? E para que, como o Carlos acabou de falar, eu ressoe aquilo que você traz, né? Então, assim, você traz uma fala e eu vou falar, sim, e aí? Né? E no final você vai descobrir que eu não falei nada. Ah, Quem falou foi você, né? Como o Dr. Zilmar, né, que vocês viram em um dos nossos episódios, né, ele brinca muito comigo, ele é o meu psicanalista, né, ele brinca muito comigo que ele fala assim, mas você é muito lacaniano, né, porque você ainda tem essas diretivas de pegar e falar alguma coisa para a pessoa, né? Eu sou muito conhecido pelos óculos, né? Quando eu tiro os meus óculos. Se eu tirei os óculos, eu vou falar alguma coisa, né? Acho que isso é muito marca de psicanalista que usa óculos. Acho que tem um outro também que eu conheço que tem a mesma coisa. Ele tira o óculos, alguém fala que vai perder a alma. A alma vai sair do corpo. E uma vez aconteceu comigo, quando eu fui tirar o óculos, uma analisando falou assim: ai meu Deus, ele tirou os óculos. Já era. E aí eu falei assim: eu falei, não é isso. Ela falou, é sim. E quando eu fui ver, era mesmo. Eu falei alguma coisa e ela fez, nossa. Eu falei, ah, foi mal, desculpa aí. Mas, assim, acho que o ponto maior dentro disso é, é, é a gente entender que essa pessoa ela não vai te julgar, ela vai te ouvir, tá? Ah, mas eu tenho isso. Ok, e tá tudo bem você ter isso e trazer, porque o nosso papel ali é entender por que que você tem isso. O que que te levou a ter isso, seja lá o que for o isso que eu estou dizendo, né? O que que fez com que você chegasse até esse ponto da sua vida, até esse momento e entendesse ser assim, a necessidade de ser assim? Então, isso é um ponto muito importante, né? Você ir para uma análise, é você cuidar de ir para uma terapia ou para uma análise, é você assumir um compromisso de cuidar de si mentalmente com uma pessoa capacitada,
né, a lidar, como o Carlos falou, a lidar com aquilo que você traz, com os 10% que você traz. Né? Você imagine, eu tenho lá um analisando meu num processo de luto. É uma coisa que eu vou conseguir porque eu já passei por esse processo, eu sei como funciona. Né? Então eu sei o que essa pessoa está passando, o que ela está sentindo. E se eu tiver de lidar com alguma coisa que eu não sei, aí eu levo para o meu supervisor. Então, estou passando por um processo com um analisando que é isso, isso e isso. Como proceder? Qual é a melhor coisa que eu posso fazer? Né? E ali, com tudo aquilo que eu já tenho, a gente vai trabalhando a melhor maneira de ajudar, né, essa pessoa a melhorar. E tem uns códigos assim que são muito bons, como, por exemplo, o não nome. Né? Se o Carlos César é meu analisando, ele nunca vai para minha supervisão com o nome de Carlos César. Ele tem outro nome. Ele não vai. Né? Então, essas questões todas também implicam muito, né, a forma como a gente lida, né, com o momento da psicanálise. Isso é muito importante de vocês saberem também. Sim. Né? Uma coisa muito importante, eu fiz isso há pouco tempo com dois amigos que eu tenho, né? A gente estava conversando sobre um certo impasse que eles estavam tendo. E uma coisa que é muito interessante, que eu sei que não é do senso comum, né? Não é do ouvinte, não é da pessoa que é fora do campo da psicanálise, entender que a psicanálise vai trabalhar com o mundo representativo do Sim. indivíduo, né? Então, um cachorro, por exemplo, é um pet. Para Moisés, que ama animais, e de fato ele ama, isso não é um exemplo, Não mesmo. para A casa é um Moisés zoológico. que ama animais, um cachorro é um bicho de estimação, é algo que ele gosta muito. Mas digamos que eu, na minha infância, fui mordido por um cachorro e fui altamente machucado, seja física ou psicologicamente, e a simples presença de um cachorro próximo de mim me causa muito medo. Perceba, o animal, o objeto em si não mudou, mas a representação dele, sim. Para Sim. Moisés é um animal pacífico, fofinho, bonitinho, legal de se ter. Para mim é um monstro. Sim. Né? Então, isso eu acredito muito importante de trazer para que o espectador, para que o ouvinte entenda que é daí que vem a compreensão que o analista tem, que, por exemplo, quando você chega e diz, mas eu tenho medo de dormir no escuro. Né? O julgamento ele parte muito de uma visão muito rasa sobre o que esse medo de dormir no escuro possa ter. Um analista, ele mergulha um pouco mais profundo, porque ele mergulha nas possíveis representações que esse medo de dormir no escuro possa ter para esse analisando. O que que essa escuridão representa? O que isso representa, quando isso se apresentou na vida desse analisando, como que isso foi sendo imposto ao longo da vida dele, e por aí vai. Enfim, é uma análise muito mais aprofundada e que justamente por ter profundidade, não tem e não deixa espaço para julgamento. Sim. Porque se nós pararmos bem para pensar, o julgamento é resultado de pouco conhecimento. Né? É uma Sim, maneira que eu claro. encontrei de completar alguma coisa da qual eu não tenho as informações necessárias. O analista Sim, vai trabalhar com o que você traz e vai fazer um processo investigativo sim. com você, né? Exatamente com você. Então, não faz parte do nosso papel profissional tentar preencher lacunas. Não, a gente vai entender com você o que isso significa para você. O que que Em é que essa momento? lacuna? Exatamente. Em que momento isso surgiu, como te impactou, né? Sim. Então, é uma compreensão mais ampla. E era justamente isso, né, que eu trouxe o exemplo, mas eu sou muito bom de devanear enquanto vou falando, é que eu trouxe o exemplo dos amigos, que era justamente isso. Um estava querendo dizer para o outro que estava muito preocupado com determinada situação, mas o outro estava entendendo no âmbito do concreto. Ele não havia conseguido captar a preocupação representativa do Sim, outro irmão, né? E aí eu fui sim. lá e tive que fazer meio que uma dinâmica, peguei alguns copos que nós tínhamos no balcão da cozinha e fiz o seguinte exercício: olha, imagina esse copo, isso aqui é o mundo material, é o mundo concreto. Isso aqui é o mundo representativo, tá?
essa preocupação aqui no mundo concreto é assim, mas no representativo é desse jeito aqui. E é com esse aqui que João está preocupado. Entendeu, José? Você só está vendo o que é concreto, o que é palpável. Mas o que angustia João nessa situação são essas representações aqui. É o que isso significa para ele, né? E, inclusive, dentro dessa dinâmica que vai amarrar com o que a gente trouxe no início do episódio, é isso que distingue a diferença como Moisés vai lidar com o luto do pai e o César vai dar com o luto do pai. Sim. Não é o fato do luto em si, não é a morte em si, mas é o que ela representa para cada um, né? E é esse entendimento que nós, analistas, vamos levar para o set analítico, e é com esse entendimento, é com essa visão mais aprofundada que nós vamos ouvir aquilo que o Analisando nos traz, né? Que, em síntese, trocando em miúdos, isso é a essência do conhecimento do inconsciente. Enquanto Moisés falava agora há pouco a respeito do isso, o isso é matéria constante para a psicanálise. É isso, é aquilo que eu não sei nomear, né? O que Aquilo que está em mim que eu desconheço. o que o não dito, né, é o que se quer ver na análise, né? Porque aquilo que você diz, aquilo que eu levo para a análise, é a parte que eu domino de mim, eu sei o que eu quero falar, né? Mas é isso acidental que surge do nada, que não tem nome, que ganha espaço, e é ele que vai ajudar você a enfrentar, seja lá qual for a dor que você estiver sentindo, né? É esse isso que te acorda de Porque madrugada. o isso é a dor, né? E a gente está aí tentando fugir dela. E a gente precisa identificar que dor é essa, né? O que, que é o sintoma, né? O sintoma é o conflito, é um conflito Exato. psíquico, né? E aí ele se dá dentro daquilo que eu estou reprimindo, né? Eu estou reprimindo uma dor e eu vou ter que lidar com essa dor, né? E aí o sintoma ele vai se dar a partir disso. Então, por exemplo, quais são exemplos de sintomas que a gente tem? A dor propriamente dita, a depressão, o cansaço, ansiedade, coceira, falta de ar, né? Perda de apetite, manchas na pele, né? Então é uma lista assim que a gente tem de coisas que configuram, né, o nosso processo do que é o sintoma, né? O que, que a gente está recalcando, o que, que a gente não está enfrentando e de que maneira isso vem na nossa direção quando vem, né? Então, são movimentos como esse que a gente precisa começar a entender, porque eles estão acontecendo com a gente a todo momento. E a cada Sim. vez que a gente luta num esforço sobre-humano para não lidar com alguma coisa que está ali, essa coisa que está ali vai buscar respostas, ela vai buscar maneiras de tentar se entender do porquê eu não estou sendo visto. O que, que você está Sim. fazendo para me anular? Por que, que você me anula? Né? E aí esse desconforto que te dá que você não dorme, esse desconforto que te dá que você fica em pânico, que você tem uma crise de ansiedade, que você fica nervoso à toa, né? Que tudo te irrita, seja aquela irritabilidade mental, seja uma irritabilidade física, uma coceira, uma mancha na pele, né? Porque isso é você tentando esconder alguma coisa. Né? E o problema é que essa coisa, em algum momento, por algum lugar, ela vai sair. Sim. E aí eu vou até fazer uma colocação rápida aqui sobre isso, que a forma mais comum dessa coisa sair é em forma de furúnculos. É um furúnculo. Inflama naquele ponto, né? Ali ferve e explode. Só que, gente, quem teve furúnculo sabe o quanto é doloroso. É muito doloroso, né? Eu acho que entender que o nosso corpo dá sinais de que a nossa mente não está bem, né? É aquela famosa descrição que vem do latim, né? Mente sã, corpo são. A mente está sã, o corpo fica são. A mente não está sã, o corpo responde. A cabeça não pensa, o corpo padece.
Exato, né? exatamente. Inclusive, Moisés vai começando a entrar, né, dentro de um conceito que, obviamente, no outro episódio a gente vai falar mais detidamente, mas que é um conceito muito presente e atual dentro do ramo da psicanálise, que é o conceito de psicossoma, né? Sim, Para dividir esse conceito, para que o ouvinte consiga entender bem, a gente vai ter ali as duas estruturas, né? A psique, que é o meu emocional, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu psicológico, e o soma, que é o meu corpo. O que que é uma doença psicossomática? É uma doença da psique sobre o soma. É uma doença da psique sobre o corpo. E esses exemplos que ele traz é exatamente isso, né? É o furúnculo, é a urticária, é a gastrite, por vezes, né? Eu percebo que tem se tornado cada vez mais frequente o caso de pessoas que vão ao médico convencional, faz uma bateria de exames, chega com uma série de questões, né, de queixas, faz todos esses exames e descobre-se que não tem fisicamente nada. nada. Não há nada aqui. Mas como não há nada aqui, eu estou sentindo, né? Infelizmente, eu acho isso realmente uma perda muito grande para a humanidade no geral. Nós passamos tempo demais adormecidos para o fato de que nós somos muito mais do que só corpo, né? De que há um psicológico, de que há essa psique que faz parte, né? O Moisés, que é professor de língua portuguesa e conhece um pouco mais de mitologia, talvez possa escorrer um pouco mais sobre isso, mas isso começa muito lá atrás, quando a gente começa a tentar entender essa essência, né? O que anima esse corpo, né? E é isso que anima esse corpo que ficou muito tempo negado, né? Sim. Ficou fora dos estudos, ficou fora da visão, das ciências no geral. Na atualidade, isso está começando a se romper um pouco mais. A medicina tradicional está começando a considerar isso também, Sim. né? A considerar esse conceito biopsicossocial, que é esse corpo biológico, que vai, obviamente, sim, sofrer de afecções biológicas que afetam diretamente o corpo, né? Mas também vai sofrer de afecções psicológicas. E essas, por sua vez, vão afetar esse ser social. Porque quando eu desenvolvo, por exemplo, uma fobia, uma claustrofobia, uma fobia dessas qualquer, a minha vida social também vai ser afetada. Então há Claro. essa necessidade urgente, né, já que falamos aqui do enfrentamento da dor, de termos essa compreensão mais completa, mais íntegra daquilo que somos. Não somos só razão, né? Também não somos só emoção, Nós né? somos um Somos construto, né, os, de somos os ambos. dois, exatamente. E o caminho do enfrentamento dessa dor, o caminho de uma terapia, de uma análise, é o caminho onde você para de pendular entre um extremo e outro e busca equilibrar-se, né? Sim. Obviamente, não é um caminho simplesmente fácil, mas é um caminho necessário, porque, como diz o ditado, e esse ditado é antiguíssimo, né, que Moisés acabou de mencionar, cabeça que não pensa, o corpo padece. E é Sim. isso, E né? Se eu tenho essas padece. dores e se eu não quero pensar sobre elas, se eu não quero ver elas, se eu não quero tratar, se eu não quero cuidar, em algum momento eu vou precisar fazer. Eu sempre percebo muito isso no meu funcionamento assim individual. Às vezes eu estou muito envolvido em alguma coisa, muito acelerado e tal, e aí eu estou me sentindo extremamente cansado e chega um momento que eu adoeço. Sim. Hoje, com um pouco mais de conhecimento sobre mim, sobre o meu corpo e sobre todo o resto, eu penso, oh, estou precisando dar uma puxada aqui no freio de mão, porque eu sei que se eu não parar por vontade própria, o meu corpo vai fazer isso. Sim. E assim, ele faz isso com certa eficiência, porque ele Uhum. puxa o freio de mão sem aviso prévio, sabe? Você falar isso me traz uma memória muito legal que me aconteceu há pouquíssimo tempo, tá? Quem me conhece sabe que eu tenho uma grande paixão na minha vida chamada canecas. Xícara, caneca, eu sou viciado nisso. Então, minha casa é cheia dessas coisas. Né? Presente de aniversário para mim, xícara e caneca, eu amo. E aí o que acontece é que às vezes eu mando fazer algumas com frases engraçadas e tal. E aí eu tenho uma na minha cozinha que ela tem uma frase que é assim: lembre-se, você é limitado, né? E uma vez, uma pessoa se ofendeu quando leu essa frase na minha caneca. Credo, eu não vou beber xícara nessa caneca. E, nossa, mas é só um pedaço de porcelana, de uma porcelana qualquer, vagabunda, com uma frase entalhada, que é uma brincadeira. Por que que isso te ofende?
né? E essa pessoa fez assim, não, porque esfregar na cara da gente que a gente é limitado. Mas nós somos limitados, e é uma grande angústia a gente achar que a gente pode ser ilimitado, né? Nós temos limites, e o nosso corpo é campeão em nos dar essa mensagem através da nossa mente. Quando alguma coisa não está bem, né? Por exemplo, isso que o César acabou de falar, do adoecimento que ele pode sofrer quando ele tenta acumular muitas coisas, no final acaba não fazendo nada, porque aí adoece, e aí você tem dois problemas, né? A primeira, a frustração de não ter feito nada, e segunda, a saúde debilitada, e como consequência, o prolongamento da frustração, porque por muito tempo, enquanto não estiver bem, você não vai fazer nada, não vai ser producente, Exato. né? E aí é aquele momento que eu falo assim, sim, você é limitado, e você tem o direito de se dar o direito de não fazer alguma coisa, ou de fazer no seu tempo, ou de fazer aos poucos, de falar, olha, agora eu não vou fazer isso, agora eu vou dar uma pausa aqui, né, e vou deixar para fazer isso em outro momento, né? Então, assim, enfrentar uma dor também é entender que você tem limites e você não é obrigado a corresponder às demandas, né? A sua maior demanda é você, né? E A sua precisa maior ser. demanda tem que ser você sempre, né? Eu sempre falo essa frase e eu acho que eu vou morrer falando essa frase, né? Que é uma frase muito célebre do livro Pequeno Príncipe, né? Que é aquela frase que diz assim: seja o seu compromisso, não se atrase, não se deixe para depois, você é agora. Então você não precisa passar a sua vida tentando fazer para o outro, tentando ser, mostrar para o outro aquilo que você é. Você é para você, entende? Você é para si, não para o outro, né? Então é muito importante que você caminhe na direção que leve ao seu conforto, que te agrade. Caminhe na direção que leve você aquilo que faz com que você se sinta bem, porque no final você pode estar se sentindo a melhor pessoa do planeta, mas tem alguma coisa aí que você precisa botar para fora. Tem alguma dor que está latente. Tem alguma coisa que você recalcou e está querendo sair. Sempre tem. Sempre tem. E sempre terá, tá? Sempre tem. Sempre Sempre tem e sempre terá. terá. Até porque, né, isso é parte da compreensão de que o mundo é dual, né? Sim, Então, assim como nós temos toda essa potência que nos faz produtivos, que nos faz caminhar e sempre à frente, à frente, à frente, há outro lado disso, que é alguma coisa sim. que está o tempo todo te puxando de volta, está te trazendo para cá. E Isso é aí. isso que geralmente a gente costuma negar, né? É isso que geralmente a gente costuma negar. Eu acho muito interessante essa visão, ela me parece muito aquela cena de filme que você vê todas as placas na estrada, você está indo a toda, pá, 120, todas as placas. Pare, devagar, reduza, vai vários avisos. E você não ouve, você não lê, você não quer saber. E chega no final, acabou a pista. Sim. Aí eu vou lembrar de Infinita Highway, a música dos Engenheiros do Havaí. Sim, 110, Infinita 120, Highway. 160, só para ver até quando o meu corpo aguenta. Exatamente. Né? Para ver até quando o motor Exatamente aguenta, é o isso. que a letra vai dizer. Eu apenas parafraseei. Exatamente. Para ver até quando o meu corpo aguenta. E é uma excelente analogia, né? Porque afinal de contas nós somos através do nosso corpo o motor que movimenta o mundo, né? Sim, Que movimenta a sociedade, que movimenta tudo, sim, né? Então assim, se esse motor bate, se dá problema, é como Moisés acabou de dizer. Ao invés de ter um único problema, que seria a minha produtividade, agora eu tenho outro, que é a minha saúde. E se sim. nós pararmos para pensar, sem saúde, acabou, né? Você não consegue fazer mais nada. Então, assim, eu penso muito que esse episódio tem muito essa proposta, né, de fazer nós nos enxergarmos de uma outra perspectiva, sobretudo aquela perspectiva que nos coloca no lugar de dignidade. Sim, somos dignos de sermos olhados, Isso aí. não só pelos outros ou pelo outro, mas principalmente por nós mesmos, né? Eu, particularmente, não sou casado e não tenho filhos, mas eu imagino e costumo observar muito isso, que um pai, uma mãe de família costuma estar sempre tão envolto em tantos compromissos, mas o único compromisso onde ele não podia jamais faltar, se ausentar, ele faz com certa frequência, que é o compromisso com ele. E eu não digo com isso, deixa o filho para lá. Não, não é isso. Não é isso.
É dentro desses vários gerenciamentos que você faz, coloque-se também nessa lista de prioridades. E de Sim, preferência seja a primeira prioridade. Quando ficar na dúvida de se deve ou não, pense: sem mim, essas atividades seriam feitas? Essas atividades que são minhas obrigações, serão feitas? Possivelmente não. Então, assim, se priorize para que as outras prioridades possam ser atendidas, né? sim, sim. Isso é muito importante. E creio que a psicanálise vem muito nesse lugar, né? E às vezes, inclusive, eu acho que com o passar do tempo, isso que a gente costuma dizer, ah, mas eu vou pagar alguém para ficar me ouvindo. Acho que nessa sociedade em que todo mundo quer ser ouvido e ninguém mais quer ouvir, faz muito sentido, sim, Sim, que você procure alguém que seja pago para te ouvir. sim, Primeiro que essa pessoa não estará te ouvindo, diferente do que a maior parte das outras amigos, colegas, parentes estarão fazendo. Essa pessoa, o psicanalista, estará te escutando. sim, É isso que a gente faz no set analítico, né? sim, Então, sim, me parece muito razoável que eu pague para que alguém me escute. sem dúvidas. Uau, Au, que, que episódio, hein? Que episódio. isso aí. E viu, gente, ele conseguiu. Eu fiz silêncio, eu Ele deixei fez César falar silêncio. dessa vez, gente. Eu deixei. Ele levou isso para o divã. Estou contando logo para todo mundo saber que ele levou como angústia. Mas ele não está com o brilho que eu estou. Quem assistir no YouTube vai me ver brilhando, ele não. É, vai. O Então, iluminado. para a gente poder encerrar, como você. Eu vou fazer uma recomendação de um filme. É baseado num livro, mas o filme vale muito a pena ser visto. E como a gente falou muito dessa coisa do enfrentamento da dor, eu acho que isso tem muito a ver com o processo de introspecção, né? Tem muito a ver com um olhar para dentro. E eu falo que nessas horas assim, filmes ou livros que me inspiram muito são aqueles de viagens solitárias, né? Tem um filme, né, um livro que se chama Na Natureza Selvagem. É a história real do Christopher McCandless, alguma coisa assim, que ele acaba de se formar, ele larga tudo e vai fazer uma viagem, né? E ele vai se compreender. E é interessante porque ele também vai entender um pouco das dores dele. Tem um movimento ali dele se entendendo com as próprias dores, né? Eu acho que isso é uma coisa aí que pode ser interessante da gente poder ver, pensar um pouquinho, né? Que eu acho que é isso, quando a gente entende o momento da necessidade que a gente tem de ter que nos aceitarmos. Eu tenho que olhar para o fato de que eu estou passando por uma dor e eu tenho que entender essa dor que eu estou sentindo e eu tenho que entender que eu não sou capaz de lidar com ela por conta própria e eu tenho que entender que eu preciso levar isso para alguém capacitado e hábil para me ajudar a me entender. Olha quantas vezes eu usei o verbo entender Entender. para isso ficar bastante massificado na sua cabeça que está ouvindo, né? Porque se trata do entendimento, né? Eu usei tanta palavra entender, eu fiz esse paralelismo para que você compreenda, para que você possa observar que se trata de um entendimento, se trata de você se entendendo, você olhando para si, compreendendo para além daquilo que você sabe que você é, como matéria e mente, como é que essa matéria e essa mente estão se conectando? Como é que essas duas partes de nós estão se entendendo? Elas estão se entendendo? Se eu estou passando por um momento de dor, né? Essas duas partes de mim estão sabendo lidar com essa dor ao mesmo tempo? Uma não vai ferir a outra, né? Porque é isso, que no final alguém vai ferir alguém. Então, se eu levo isso, né, para um enfrentamento, se eu levo isso para um divã, se eu deixo de perguntar cadê meu divã e encontro um, de fato, eu começo a produzir em meu favor o entendimento para que eu tenha mente sã e corpo são. Tá? Perfeito. Então, essa é a minha recomendação. Eu vou dizer para vocês assim: são 6 episódios que a gente tem feito até aqui, né? E eu posso dizer que esse episódio, para mim, hoje está significando muito. Eu me vejo um pouco emocionado nesse episódio, porque tem uma coisa muito forte, porque para mim esse episódio traz o momento do meu encontro comigo, do que me levou para uma terapia e depois o que me levou para uma análise. Então, esse episódio ele me traz um flash de como foi o meu movimento. Tá? Então, assim, eu desejo muito que se você estiver ouvindo isso, você encontre a sua necessidade de se movimentar e que você se encontre, tá?
César, sua recomendação, se você tiver alguma. Perfeito, dessa vez eu tenho sim. Ah, meu Deus, olha, gente, para o mundo, Dessa ele vez tem eu tenho. recomendação. Eu tenho sim uma recomendação, mas antes eu gostaria de abrir um parêntese para dizer que o óbvio também precisa ser dito, porque nem sempre o óbvio é acessível a todos. E nessa esteira de obviedades, eu não poderia deixar de indicar um filme mais óbvio do que o Divã para o espectador, né? Por quê? Uau! Né? Porque esse filme vai se passar mais ou menos com uma mulher de cerca de 40 anos de idade, dois filhos, casada, ah, esse é um status com o qual as pessoas costumeiramente se confundem. Elas realmente acreditam que elas são as funções que ocupam. Mas eu tenho uma novidade, é que não, nós não somos as funções que ocupamos. E raramente, dificilmente, a gente sabe falar sobre quem somos. Eu trabalho com a parte de recursos humanos, recrutamento e seleção, e sempre que eu chego nessa parte da entrevista com o candidato, é onde ele, assim, escorrega brutalmente. Quando eu pergunto, me fale sobre você. Dificilmente sabem falar sobre si. Geralmente a pessoa vem e traz o que ela estudou e traz o que ela é. Se ela é mãe, ela fala que é mãe. Se ele é pai, fala que é pai. Fala quantos filhos tem. Enfim, fala tudo o que fez ao longo da vida, mas não fala sobre si. E esse filme vai trazer muito essa questão, né? Que é essa personagem principal indo procurar um psicanalista para saber sobre si. Porque ela, nesse processo de casamento, filhos e uma série de outras funções que ela foi desenvolvendo ao longo da vida social, ela se perdeu de si. E ela vai começar aí uma jornada, né, de rumo a esse reencontro. Eu sei A qual é o encontrar, filme. sabe, né? É perfeito. É muito perfeito e acredito adequado para esse episódio nesse aspecto. Porque o que a gente traz aqui é que esse enfrentamento da dor, ele só é necessário porque nós nos perdemos de nós mesmos ao longo da vida, né? À medida que amadurecemos, envelhecemos. Ah, eu particularmente, só para compartilhar nesse trecho final, quando eu fui fazer o meu processo de terapia, há poucos meses antes disso, eu tive um caso de doença na família, minha mãe havia sofrido um derrame, e eu sempre tive uma relação muito amigável com a morte, por exemplo. Desde muito cedo eu me interessava por isso. Por que as pessoas temem a morte? Qual é a dificuldade de entender que isso faz parte do processo? E que, a depender da tua crença, da tua fé, talvez ela nem exista de fato. Talvez o que exista seja só a morte do corpo físico, da matéria. E que, a princípio, está tudo morrendo o tempo todo, né? Está tudo se transformando o tempo todo. Inclusive nós mesmos. Mesmo quando a matéria ainda não morreu, a gente está morrendo dia após dia, porque o César que eu era ontem já não é o César que eu sou hoje. Porque ao longo do dia eu aprendi coisas, eu revi valores, revi conceitos, e o César que ontem vivia hoje talvez não viva mais aqui em mim, né? Então, essa dica de filme vai muito nessa esteira, de você entender que a vida é um processo, né? De morrer e desfazer-se todos os dias. Para retomar o que a gente fala no início do episódio, né? É, é, é da nossa natureza querer a estabilidade das coisas, é da nossa natureza querer o controle de tudo aquilo que nos foge o controle, mas às vezes o controle reside justamente no fato da aceitação, né? Quando eu começo a aceitar que as coisas são o que são, talvez aí eu tenha começado a ter algum controle, não sobre as coisas, que fique claro, mas sobre como eu reajo diante Sim. delas. Elas continuarão sendo o que são, mas as minhas reações serão outras. Então, assim, eu deixo essa dica de filme, ah, muito caricata, né? O de van, Divan é um filme de van, maravilhoso. né? Mas é um filme muito interessante. Tem algumas outras dicas também, eu não lembro agora o nome, mas o professor de língua portuguesa pode lembrar, um livro de Paulo Coelho que fala também sobre essa busca dele. Eu sempre me foge o nome. Diário de um Mago? Não, enfim. Não vou deixar isso como dica porque eu não consegui nem lembrar o nome do livro. Mas, enfim, há muitas referências na literatura,
no cinema, séries hoje em dia, muitas literaturas, né, a respeito desse processo necessário Sim, de autoconhecimento. E é legal. isso. Muito bom. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta, a qualquer momento, com mais algum convidado, para a gente poder falar de mais alguma coisa, mais algum tema interessante. Você que nos ouve, se tiver alguma coisa da qual você gostaria que fosse falado, comenta, manda para a gente. Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre isso aqui. Talvez pode ser um tema interessante, a gente pode encontrar alguma coisa dentro da psicanálise que leve a esse tema e a gente vai poder também trazer para vocês, tá bom? Um forte beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Isso. Bom, antes de me despedir, só para reforçar essa mensagem que o Moisés traz, eu sei que geralmente quando a gente ouve, né, nas plataformas de áudio, podcast e tudo mais, a gente liga ali o áudio, põe o fone de ouvido e vai. Mas ali tem o lugarzinho onde você consegue comentar, e é justamente através dessa caixinha de comentários, você pode colocar ali suas sugestões, as dicas, né, compartilhar com a gente o que vocês acharam, porque esse é um projeto que a gente está construindo inicialmente a dois, mas ele não é para a gente, né? Ele é para todos vocês também. Então, a gente quer Aí. poder ouvir as curiosidades e as coisas que interessam a vocês, obviamente, à luz da psicanálise, e de uma maneira sempre bem descontraída e leve, na medida do que for possível. Exato. É isso, gostaria de agradecer a todos e até a semana que vem. Até, galera. Tchau, tchau.